O número de militares que estão ocupando cargos civis no governo quase triplicou. É isso, triplicou de 2013 para cá. Eram 370 e agora são mais de 1.000. Renata, com você. Exato, 1.085 números levantados no ano passado, 2021, último número atualizado. Isso é um estudo do IPEA, gente. O Estadão, o jornal Estado de São Paulo, publicou uma matéria sobre esse estudo. A gente foi atrás para te explicar esses números. Então, a gente vê que houve uma evolução muito grande. Eles pegaram os números a partir ali, então, do governo Dilma, 2013, foram analisando ano a ano. Tem uma subida muito expressiva assim que Jair Bolsonaro, então, assume o governo. E, a partir daí, o número vai subindo, olha, de forma progressiva e consistente. Esses números se referem a militares que ocupam cargos civis no governo Jair Bolsonaro. E tem outra análise muito interessante que o IPEA faz, porque eles detectam que vai aumentando percentualmente o número desses militares que ocupam cargos de confiança, que estão ali no topo da hierarquia, ou seja, que tem mais presença nas decisões, tem mais poder decisório, né? São os cargos que eles chamam de DAS5, DAS6, gente, isso é sigla da burocracia, mas só para vocês entenderem, que estão ali no topo. Então, o governo Jair Bolsonaro não só trouxe mais militares para esses cargos civis, como foi colocando eles aí em posições de destaque na máquina do governo. Outro dado também importante que o estudo traz é onde eles estão espalhados. E aí a gente vê que depois do próprio Ministério da Defesa, o lugar onde mais tem militar ocupando cargo civil é na Presidência da República. Ô, Renata, é impressionante, né? 742 militares em cargos DAS, que são esses de direção, são cargos especiais. Desculpa, a gente estava aqui mirando, achando que a gente estava dividida. São 742 cargos, então, DAS e funções comissionadas, ou seja, gente que está ocupando o cargo de chefia, gente que está ocupando o cargo de indicação bastante específica. Pronto, tá aí o total geral ano a ano, né? Desde 2013, ó, começa com 370 militares em cargos civis em 2013, 441 em 2014, 467 em 2015, 593, isso aqui depois já pega governo Temer, depois nós temos 603 governo Temer, 2018 ainda Temer 638, e aí com Bolsonaro esse número tem um acréscimo muito substancial, quase 300, né? Então, de 2019 você já tem 900, isso passa para 1.074 e agora 1.085. É uma ocupação inédita. Quando o governo Bolsonaro começou, havia a constatação de que nem em governos militares a presença dos militares em cargos civis era tão ostensiva. Isso já cresceu partindo dessa base que era muito, muito expressiva, Renata. Exato. Então, você tem a natureza, né, desses cargos que estão sendo ocupados esses números que o IPEA traz, eles são interessantes porque a gente teve um levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, inclusive nesse estudo do IPEA eles fazem referência a esse número e na ocasião o TCU havia encontrado mais de 6.000 militares. Então, por que a gente está falando agora em 1.085? Porque o IPEA foi depurar esses dados e ver primeiro quem eram os militares que estavam em cargos temporários, qual era a natureza dessas funções exercidas por esses militares. O governo Jair Bolsonaro trouxe bastante gente para ajudar ali em forças-tarefas, por exemplo, do INSS. Então, esses cargos, eles eram cargos ali para funções bastante específicas. E aí, o IPEA quis se debruçar sobre justamente, digamos, essa militarização de funções na administração pública que antes cabiam a civis e que estão ali, inclusive, à frente de formatar políticas públicas, né? Então, chegou a esse dado e o que chama a atenção é esse crescimento. Quando a gente olha para o governo Michel Temer, Dani, nessa escadinha aí que a gente vê que tem uma evolução frente ao governo Dilma, mas não se compara ao crescimento que a gente percebe a partir de 2019 e dentro do governo Jair Bolsonaro, analisando esses 4 anos, a gente vê que o crescimento segue. Então, não foi um movimento só tópico na virada do governo. O governo Jair Bolsonaro, ao longo dos anos, foi chamando mais militar para ocupar esses espaços.